perguntar uma coisa, de verdade. Você já confiou tanto em alguém que nem cogitou a possibilidade dessa pessoa te trair? Sabe aquele tipo de amor em que você acredita com o corpo inteiro, que você entrega tudo, até os pedaços que nem sabia que tinha? E aí, de repente, a pessoa vai embora, troca você por uma vida mais fácil, por dinheiro, por status, como se o amor que vocês construíram fosse descartável. É cruel, é injusto, mas acontece, e acontece mais do que a gente imagina. A história que você vai ouvir agora não é um conto de fadas, é um desabafo real, de alguém que foi deixado, ferido, e que mesmo com o coração em pedaços, teve que decidir se perdoar era sinal de fraqueza ou de força. Talvez você se veja nesse relato, talvez você nunca tenha passado por isso, mas uma coisa é certa, essa história vai te fazer pensar sobre o que realmente importa nas relações e sobre o que você faria se estivesse no lugar dele. Preparado? Porque o que vem a seguir é forte, verdadeiro e totalmente humano. Relatos de traição. Tem coisas que a gente vive que nem em filme faz sentido. Mas eu vou contar. Porque até hoje eu me pergunto se tô sendo trouxa ou só alguém que ainda ama demais. Eu morava com a Tainá há quase 2 anos. A gente não tinha luxo, mas tinha amor. Era aluguel dividido, comida simples e uma rotina que às vezes cansava. Mas pelo menos era a gente. Ela dizia que me amava, que estava comigo pro que desse e viesse. E eu acreditava de verdade. Ela olhava no meu olho e dizia: "Você é tudo que eu preciso, meu amor." E eu era o tipo de cara que fazia tudo por ela. Fazia café, preparava o almoço quando ela estava cansada e até lavava a louça ouvindo ela reclamar da vida. Mas um dia tudo virou de cabeça para baixo. Foi numa quinta-feira. Ela chegou diferente em casa, fria, meio distante. Sabe quando a pessoa tá ali, mas a alma já foi embora? Perguntei: "Tá tudo bem, amor?" E ela respondeu: "A gente precisa conversar." Essas 4 palavras, mano, são as que mais gelam o coração de qualquer um. Sentei no sofá tentando me preparar, mas nada me prepararia para o que ela ia dizer depois. "Eu não te amo mais. Eu conheci outra pessoa." Fiquei mudo, paralisado. Aquilo parecia uma facada nas costas. Só que não foi só isso. Ela continuou: "Ele é mais velho, sim. Bem mais velho. Mas ele pode me dar uma vida melhor. Ele já tem casa própria, carro, viaja. Eu tô cansada de viver na luta, de ralar e não ver resultado." Eu não conseguia falar. Era como se minha garganta tivesse travado. Ela estava me deixando por dinheiro, por conforto, por segurança, sei lá. Talvez tudo junto. Você tá falando sério, Tainá? Você vai jogar tudo isso fora? A nossa história... "A gente não vive de amor, fulano. Me desculpa, mas eu escolhi pensar em mim dessa vez." Ela pegou as coisas dela em 2 dias. Sumiu, me bloqueou de tudo. E eu fiquei ali, no vazio, no silêncio de um lar que antes era cheio de risadas e agora só tinha eco. Passei semanas tentando entender. Me senti lixo, um fracassado. Me perguntava o tempo todo: será que eu não fui suficiente? Será que fui só um degrau para ela subir na vida? As noites foram cruéis. Eu deitava e ficava olhando o teto, lembrando dos nossos planos, dos domingos de preguiça, do miojo com requeijão que a gente dizia que era nosso prato chique. Tudo se tornou lembrança. O tempo passou, uns 5, 6 meses, até que um dia, do nada, a campainha tocou. Fui atender e quase caí para trás. Era ela, a mesma Tainá, cabelo bagunçado, rosto abatido e com um bebê no colo. Eu precisava te ver. Será que a gente pode conversar?" Meu coração disparou. Parte de mim queria bater a porta. Outra parte só queria entender. Ela entrou, sentou no mesmo sofá onde tinha terminado tudo e começou a chorar. "Eu errei. Errei feio. Achei que dinheiro ia me fazer feliz. Mas esse homem só me usou. Eu fiquei grávida. Ele quis que eu tirasse. Eu não consegui. Fui morar com ele mesmo assim. Mas ele me tratava como se eu fosse descartável. Humilhava. Mandava eu calar a boca na frente dos outros. Eu virei empregada, não namorada." Fiquei calado, olhando para ela, pro bebê, e ouvindo a dor que agora era dela. Eu pensei em voltar antes, mas a vergonha me travava. Só que agora eu não aguento mais. Me deixa voltar.
Me deixa consertar o que eu quebrei. Me deixa ser tua de novo. Foi aí que o nó veio na garganta, porque apesar de tudo, eu ainda sentia algo por ela. Ainda tinha saudade, mas agora ela tinha um filho com outro homem, um filho com o cara que destruiu meu mundo. Abaixei a cabeça e disse: eu preciso pensar. Ela assentiu. Pegou o bebê e foi embora, e eu fiquei ali na mesma posição por horas. O tempo não passou, e a cabeça não parava. Será que eu sou idiota de ainda amar essa mulher? Será que dar uma segunda chance é ser forte ou fraco? E o filho? Eu vou conseguir amar uma criança que é fruto de uma traição? E aí, família? O que vocês fariam no meu lugar? Depois que a Tainá saiu daquela conversa, parece que minha mente entrou num redemoinho. Fiquei olhando para o nada, com o coração dividido entre o passado e o presente. A primeira coisa que fiz foi pegar meu celular e ver as últimas fotos que a gente tinha juntos. Ainda tinha tudo lá. Eu nunca tive coragem de apagar. Tinha uma foto nossa na praia, outra na frente do nosso antigo AP e até um vídeo dela me dando um presente de aniversário embrulhado com papel de pão, dizendo: É simbólico, mas é de coração. Na hora senti uma dor no peito que me tirou o ar. E aí comecei a lembrar da forma como ela foi embora. Fria, decidida, sem olhar para trás. Ela foi capaz de jogar tudo fora por um homem mais velho, só porque ele tinha grana. Isso ficou ecoando dentro de mim como uma ferida aberta. Ela não me escolheu. Ela escolheu conforto. Mas aí vem a parte difícil de admitir. Eu ainda a amava. Sim, eu sei que parece burrice. Eu mesmo me xingava por dentro. Como é que tu ainda sente algo por alguém que te jogou fora como lixo? Mas o sentimento não é botão que a gente aperta e desliga. E pior, agora tinha uma criança na história. Um filho que não era meu, mas que também não tinha culpa de nada. Durante aquela semana fiquei isolado. Recusei rolês com os amigos, mal comia. No meu trabalho, eu estava no automático. Meu chefe até perguntou se eu estava passando por algo. Tá tudo bem, parceiro? Tô vendo que você não é o mesmo. Respondi com um sorriso amarelo. Mas por dentro, eu estava desmoronando. 2 dias depois da visita dela, Tainá me mandou mensagem. Primeira vez que ela falou pelo WhatsApp desde que foi embora. A mensagem dizia: Eu tô dormindo no sofá da minha prima com o bebê. Não tenho mais onde ficar. Eu não vim aqui pra te pressionar, mas eu precisava tentar. Só você me tratou com amor de verdade. Aquilo me quebrou, porque apesar de tudo, eu sabia que era verdade. O velho lá podia ter dado conforto, mas nunca deu carinho. E eu fui o único que tratou ela com respeito, até mesmo quando ela me feriu. Mas aí, família, bateu o dilema, porque não é só sobre perdoar. É sobre confiar de novo. É sobre conviver com o fato de que ela teve um filho com outro, enquanto eu sofria sozinho. É sobre lidar com a dor de ver ela nos braços de outro. E agora fingir que nada aconteceu. Chamei meu melhor amigo para desabafar, o Lucas. Um cara firmeza que sempre me dá uns toques sinceros. Tu ainda gosta dela, né? Não sei, mano. Acho que sim. Mas também acho que não consigo olhar para ela do mesmo jeito. Então escuta o que eu vou te dizer. Se for para voltar, tem que ser com cabeça fria. Não pode ser só pelo sentimento. E mais, essa criança vai ser tua responsabilidade também se tu decidir aceitar. Tá preparado para isso? As palavras dele foram tipo um tapa na cara, porque até então eu não tinha pensado na criança como parte da equação. Mas era, e mais ainda. Uma criança que, ao que tudo indicava, estava sendo rejeitada pelo próprio pai. No dia seguinte, eu mesmo fui atrás da Tainá. Ela estava na casa da prima, num bairro mais afastado. Quando cheguei, ela me recebeu surpresa com os olhos marejados. Você veio... Vim para conversar. Mas só conversar. Ela entendeu o recado. A gente sentou no chão da sala, enquanto o bebê dormia num berço improvisado com almofadas. Eu não vim aqui pedir casa nem conforto. Eu vim porque eu entendi, tarde demais, que o que eu tinha com você era amor de verdade. E eu troquei isso por um sonho vazio. E se eu te disser que ainda sinto algo, mas que não sei se consigo viver com o que aconteceu? Ela respirou fundo. E pela primeira vez eu vi sinceridade no olhar dela. Não aquela pose de superioridade que ela tinha quando foi embora, mas um pedido de perdão silencioso. Você não precisa me aceitar. Só precisava ouvir isso da minha boca. Eu fui burra. Eu fui gananciosa. E hoje, tudo que eu queria era poder voltar no tempo e escolher você.
Só você. E nessa hora o bebê acordou, chorando. Ela se levantou para pegar ele. E quando eu vi aquele serzinho nos braços dela, tão pequeno, tão inocente, algo em mim amoleceu. Ele não pediu para vir ao mundo. Ele não tem culpa do que aconteceu. E agora, ele também faz parte da história. Voltei para casa com a cabeça a mil. Deitei na cama. Mas o travesseiro virou palco de guerra interna. Parte de mim dizia: você merece alguém que nunca te deixaria. A outra parte respondia: mas talvez essa mulher tenha mudado. Talvez agora ela entenda o valor que você tem. E vocês aí do outro lado, o que fariam no meu lugar? Naquela noite eu quase não dormi. A imagem da Tainá com o bebê nos braços, me olhando com arrependimento, grudou na minha mente como um filme que repete em looping. Cada suspiro meu era um pensamento novo, e cada pensamento trazia uma dor diferente. Fiquei me perguntando: será que um erro define toda uma pessoa? Será que eu teria feito diferente se estivesse no lugar dela? Cansado da pobreza, das dificuldades, será que agora ela realmente entendeu o valor de um amor sincero? As respostas não vinham, mas as memórias sim. E cada lembrança nossa, boa ou ruim, era uma peça desse quebra-cabeça impossível. 2 dias depois, ela me mandou outra mensagem. Se você quiser, eu vou embora de vez. Só precisava mesmo dizer tudo aquilo. Mas entendo se você não quiser mais saber de mim. Isso me destruiu por dentro. Porque por mais que eu estivesse confuso, ainda doía ver ela sofrendo daquele jeito. E eu sabia que ela estava sem apoio, sem estrutura, sem base nenhuma. O cara com quem ela se envolveu simplesmente sumiu. Nem registrou o filho, nem responde mais. E aí me perguntei: será que eu tô julgando ela demais? Será que não é agora que ela mais precisa de mim? Liguei pro meu irmão mais velho. Sempre foi tipo uma referência pra mim. Um cara vivido, pé no chão. E que já passou por umas boas pancadas da vida. Tu ama ela ainda? Amo, mas tô ferido. Não sei se consigo viver com isso. Então pensa comigo. Amor verdadeiro não é só quando tá tudo bem. É quando a gente escolhe amar mesmo com as cicatrizes. Mas tu tem que saber se tu consegue viver com o passado. Porque perdoar não é esquecer. É lembrar sem sangrar. Aquela frase bateu fundo. Lembrar sem sangrar. E eu entendi que o buraco era mais embaixo. Porque se eu decidisse voltar com ela, não podia ser jogando tudo na cara dela toda hora. Eu teria que acolher. O filho, o erro, o passado. Tudo um pacote completo. Mas será que eu estava pronto? Naquela mesma noite, fui até a casa da prima dela de novo, sem avisar. Queria ver como ela estava de surpresa, para ver a realidade sem maquiagem. Quando cheguei, vi ela do lado de fora, sentada na calçada com o bebê no colo, cansada, despenteada, sozinha. Me aproximei em silêncio. Você veio? Disse com os olhos arregalados e o mesmo tom de surpresa e culpa. Vim porque preciso ver você com os olhos certos, sem raiva, sem dor, só como você é agora. Sentamos ali juntos na calçada e ela começou a me contar tudo o que viveu com aquele homem. No começo era tudo lindo. Presentes, jantares. Ele falava que ia me dar o mundo. E eu, boba, não acreditei. Quando engravidei, ele surtou. Disse que era problema meu, que ele não ia cuidar de pirralho. Me mandou embora e me bloqueou de tudo. Tive que me virar sozinha. E agora? Por que voltou para mim? Ela ficou em silêncio e os olhos encheram d'água. Porque quando a gente perde algo verdadeiro, a dor é diferente. A dor de ter te deixado é maior do que a dor de ter sido descartada por ele. Eu troquei amor por status, e status não enche o peito. Não aquece a alma. Me perdoa. Eu olhava para ela e era impossível não ver a sinceridade. A dor no rosto dela era real. Ela tinha apanhado da vida, tinha aprendido da pior forma. O bebê começou a resmungar e eu, num impulso que nem entendi na hora, estendi os braços. Posso segurar ele? Ela me entregou o pequeno. Leve, frágil, mas com olhos tão vivos. Tava ali, no meu colo, a prova de que a vida segue, mesmo quando o coração quebra. E por um instante eu senti paz. Paz e medo ao mesmo tempo. Ele tem nome? Se chama Luan. Eu dei esse nome porque, na época, eu ainda pensava muito em você. É parecido com o teu segundo nome, lembra? Fiquei sem reação. O mundo girou mais devagar naquele momento. E eu percebi que, mesmo machucada, mesmo perdida, ela nunca me esqueceu de verdade. Mas aí me peguei pensando: será que eu tô pronto para ser pai de uma criança que não é minha? Será que o amor que eu sinto por ela pode se estender para esse pequeno também?
E foi com essas perguntas que fui embora naquela noite, sem dar resposta, sem prometer nada, só com o coração mais apertado do que nunca. Cheguei em casa e sentei na cama, de frente para o espelho, e perguntei em voz alta: você perdoaria? Você recomeçaria? Ou deixaria o passado no passado? E vocês aí me digam, o que fariam no meu lugar? Depois daquela noite, tudo ficou em silêncio. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Era como se o universo tivesse parado para me deixar decidir. Passei dias refletindo, caminhando sem rumo, lembrando dos momentos bons, dos ruins, dos sorrisos dela, das lágrimas, do bebê no meu colo, da sensação estranha e ao mesmo tempo reconfortante de segurá-lo, como se por um segundo aquele menino fosse parte de mim. E aí, uma madrugada dessas, acordei sem conseguir respirar direito. Não era falta de ar, era ansiedade, aquela coisa que aperta o peito quando a gente está no meio de um turbilhão. Me levantei, fui para a varanda e fiquei olhando o céu. As estrelas estavam ali, calmas, distantes, e eu um caos por dentro. Peguei o celular e escrevi uma mensagem. Apaguei. Escrevi de novo. Apaguei. Até que resolvi mandar só isso. Amanhã, 16 horas, no mesmo lugar onde a gente se conheceu. Preciso te ver. Ela visualizou e respondeu em segundos. Eu estarei lá. O dia seguinte parecia um filme em câmera lenta. Eu me troquei. Andei até a antiga pracinha perto do mercado, onde a gente se conheceu numa tarde qualquer, esperando carona. Quando cheguei lá, ela já estava me esperando, sentada no mesmo banco, com Luan no colo. Fiquei parado alguns segundos observando de longe. Não era mais a mesma mulher que foi embora cheia de vaidade. Era outra, marcada, humilde, humana, real. Sentei ao lado dela. E a primeira coisa que fiz foi pegar na mão dela. Eu pensei muito, mais do que devia talvez. E entendi que não existe decisão certa, só existe decisão com verdade. Ela ficou em silêncio, os olhos fixos nos meus, esperando. Eu te perdoo de verdade, não porque esqueci o que você fez, mas porque entendi que todo mundo pode errar e errar feio, mas também pode crescer, se arrepender e mudar. Ela começou a chorar, mas não era choro de culpa, era alívio. Você não sabe o peso que sai do meu peito agora. Eu ainda te amo, mas a gente vai ter que reconstruir do zero. E isso não vai ser rápido, vai doer, vai exigir paciência. E eu não quero um recomeço baseado em pena, nem em passado. Quero olhar para frente. Ela assentiu, limpando as lágrimas. Eu topo, com tudo. Com amor, com dor, com luta. Só não me deixa mais fora da tua vida. Olhei para o Luan. Ele sorria, sem entender nada do que estava acontecendo, como se sentisse só a energia daquilo tudo. Aproximei a mão, ele segurou meu dedo com força. E naquele gesto simples, algo dentro de mim virou. Eu não sou o pai dele de sangue, mas se depender de mim, ele vai crescer cercado de respeito, valores e amor, como eu sempre quis ter. Ela chorava de novo. E eu também, porque naquele instante, eu não estava só perdoando, eu estava me libertando e decidindo que o amor, mesmo ferido, pode florescer de novo. A vida me deu duas opções: seguir sozinho com o orgulho intacto ou recomeçar com alguém que agora reconhece o valor do que tínhamos. E eu escolhi recomeçar, mas com uma condição. Não quero mais promessas, quero atitudes. Você vai ter, eu juro que vai. Hoje, algumas semanas depois disso, Tainá e o Luan estão morando comigo. Não é conto de fadas. Tem momentos difíceis, olhares que ainda carregam mágoa, inseguranças que surgem de vez em quando. Mas cada dia é uma chance de reconstruir. E sabe o que é mais louco? Às vezes, a gente precisa perder tudo para dar valor ao que realmente importa. E às vezes quem fere também se fere. Quem erra também aprende. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que, se for para caminhar junto, vai ser com verdade. E você que leu até aqui, o que faria se fosse comigo? Você perdoaria? Aceitaria o filho de outro? Recomeçaria do zero? Porque, olha, eu tô tentando. Com o coração machucado, mas aberto. Porque o amor, quando é de verdade, resiste até ao mais dolorido dos tropeços. Sabe, ouvindo essa história, a gente percebe como o amor pode ser bonito, mas também dolorido. E como às vezes, quem a gente mais ama pode ser exatamente quem mais machuca a gente. É cruel, mas é real, o que essa história mostra.
e que muita gente esquece é que o coração não funciona com lógica. Nem sempre o certo é o mais fácil. Nem sempre o que parece fraqueza é fraqueza de verdade. Às vezes, perdoar exige mais coragem do que virar as costas. Mas atenção, perdoar não é esquecer, e muito menos se anular. Perdoar é entender que todo mundo pode errar, mas só alguns têm coragem de reconhecer, voltar atrás e tentar fazer diferente. Se colocar no lugar dele é difícil, e talvez você, no lugar dele, não faria igual. Mas uma coisa é certa: ninguém sabe o peso que o outro carrega no coração. Ninguém sente a dor como o dono da dor sente. Então, antes de julgar, tenta refletir. Quantas vezes você já se arrependeu de algo e quis uma segunda chance? Quantas vezes você só queria que alguém te olhasse e dissesse: tá tudo bem, vamos recomeçar. A vida é cheia de caminhos errados, mas também é cheia de voltas certas. E o amor de verdade não é aquele perfeito, é o que resiste, cresce e amadurece mesmo depois da queda. Se você está passando por algo parecido, meu conselho é: seja sincero com seu coração. Perdoe se for possível. Volte se ainda houver amor, mas nunca, nunca mesmo volte pra dor. Recomece com respeito, com limites, com verdade e principalmente com você inteiro. Porque no fim, o amor que vale a pena é aquele que cura, não o que destrói.